Boa tarde, ouvintes. Aqui estamos nós em mais um domingo de sol, calor, e estamos aqui para responder dúvidas que qualquer um de vocês, ouvintes, tenha. Para isso, disponibilizamos 2 telefones a vocês. 3171-0221 e 3262-4490. Vou repetir, 3171-0221, 3262-4490. E nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre a medicina chinesa e sobre a acupuntura. E aqui nós já temos uma primeira pergunta da Júlia do Alto de Pinheiros. Qual é a alimentação ideal para prevenir a osteoporose? Júlia, muito obrigado por ter perguntado. E é importante a gente saber, já que você está falando sobre alimentação ideal para prevenir a osteoporose, nós não podemos ter uma alimentação que previna a osteoporose. Por quê? Porque o que seria a osteoporose? A osteoporose nada mais é do que a perda acelerada da massa óssea que acontece no processo normal de envelhecimento do indivíduo. Então, todos nós, ao envelhecermos, em maior ou menor grau, teremos uma perda da nossa massa óssea. E essa massa óssea tem tudo a ver com o metabolismo dos sais minerais e do cálcio. O que acontece é que vai haver uma diminuição da absorção de sais minerais e cálcio. Então, a densidade óssea fica diminuída. E no momento que a densidade óssea fica diminuída, existe uma tendência maior a fraturas. Então, qualquer escorregão, qualquer queda pode ser ocasionada uma fratura. Para que vocês tenham uma ideia, um espirro, uma tosse mais forte, poderá ter uma fratura que nós chamamos de fratura espontânea. Inclusive, a fratura espontânea poderá ocorrer por estresse. Então, qual seria a alimentação ideal? A alimentação ideal seria uma reposição dos sais minerais e de cálcio. Óbvio que dentro da medicina hoje nós temos os comprimidos de cálcio, nós temos tudo isso. Como é que se fazia antigamente? Antigamente, que eu digo há 40, 50 anos atrás, eles já sabiam da osteoporose. E o que eles faziam? Os antigos, eles tomavam um negócio chamado caracu com ovo. Quem for do pessoal antigo vai lembrar que o camarada pegava um caracu e batia com ovo cru. Ele colocava o ovo dentro, batia, e a casca do ovo provia de cálcio. Então, ele é rico em cálcio. Existiam pessoas antigamente, eles pegavam essa casca de ovo. E agora vejam bem, aqui nós temos que falar, se for fazer isso, pelo amor de Deus, façam com ovos não tratados com aqueles agrotóxicos e com aquelas coisas, o mais natural possível, né? E eles pegavam a casca do ovo, batiam, moíam a casca do ovo e colocavam em suco, colocavam em chá, colocavam em qualquer lugar. Agora, tem o risco também que o excesso dessa casca de ovo, o excesso desse cálcio, pode formar cálculos renais. Ou seja, esses cálculos seriam formados de tanto você tomar cálcio. Mas existe uma forma que os chineses usam, muito interessante. Qual é a fórmula? Em primeiro lugar, o osso, metabolismo ósseo, tem tudo a ver, se vocês forem ver as nossas entrevistas anteriores, vocês verão que o osso, ele é governado pelo órgão que nós chamamos rim, que é o elemento água, lembram? Muito bem, para isso
temos que tonificar o rim. E como é que nós podemos tonificar os nossos rins? Os nossos rins são as nossas raízes. Eles ficam na parte baixa do abdômen. E, em sendo raiz, existe um princípio homeopático que diz: semelhante cura semelhante. Então, para tratar dos rins, nós usamos raízes. E as melhores raízes são cará, bardana, inhame, mandioca, mandioquinha, a raiz da cebolinha. Lembra aquela raiz, a cebolinha que vocês compram na feira, aquele ramo verde que embaixo é branco? Aquela parte branca que tem o bigodinho da cebolinha é a melhor coisa para tonificar o rim. Vocês podem cozinhar aquela raiz, picá-la pedacinhos e pôr dentro da comida, ninguém nem vai notar, e aquilo é um excelente tônico do rim, tá? Então, as melhores coisas para a alimentação dentro da medicina chinesa, que tonificariam o rim, que fortaleceriam o rim e que melhorariam a densidade óssea, seriam raízes. Então, não se esqueçam, esta alimentação rica em raízes vai ajudar o rim. Segunda pergunta. Paulo da Freguesia do Ó. Nervo ciático tem a ver com sedentarismo? Bom, em primeiro lugar, nervo ciático é uma parte da anatomia do ser humano. O nervo ciático se forma, todas as raízes que saem do plexo dos membros inferiores, que é então a nível da primeira vértebra lombar, da segunda lombar, da terceira lombar, da quarta lombar e da quinta lombar e da sacral 1, eles se unem, esses nervos, num único nervo chamado nervo ciático. Este nervo ciático é uma parte anatômica normal do indivíduo. O indivíduo tem o nervo ciático. Então, os antigos costumavam chamar de dor ciática, ou ciatalgia, ou estou sofrendo do ciático, por uma questão de terminologia. Na realidade, o que eles querem dizer é uma lombalgia ou uma lombociatalgia com irradiação para o nervo ciático. Assim sendo, essa lombalgia nada mais é do que um processo inflamatório que está ocorrendo a qualquer um dos níveis citados anteriormente, L1, L2, L3, L4, L5, S1, e com uma pequena compressão. E assim sendo, essa dor irradia-se para o nervo ciático, provocando a dor. Essa dor, toda vez que estamos diante de uma dor, nós precisamos saber início, localização, irradiação, caráter, intensidade, duração, periodicidade, fatores que acompanham, que melhoram e que pioram. Então nós temos que caracterizar essa dor do ciático, ou do nervo ciático, ou da lombociatalgia. Ao caracterizarmos, nós teremos maiores elementos para podermos fazer o tratamento. A acupuntura ajuda muito nas dores lombociatálgicas. Então, por que ajuda? Porque quando nós fazemos acupuntura, nós vamos fazer com que haja uma liberação dos chamados neurotransmissores, que são anti-inflamatórios, naturais, no organismo de cada indivíduo. E estes anti-inflamatórios irão desinflamar e possibilitar a cura e a melhora da dor. Tanto faz qual seja o processo, porque as pessoas perguntam assim, mas na minha ressonância deu abaulamento, mas na minha ressonância deu uma protusão, mas na minha ressonância deu hérnia de disco. Não importa, o que importa é se esta hérnia, por exemplo, está fora do canal e está comprimindo muito,
tem que se fazer também a cirurgia. Eventualmente existem estenoses, ou seja, quando o canal se fecha completamente, às vezes a cirurgia está indicada. Mas existe a hora da cirurgia, existe a hora do tratamento clínico, existe a hora da acupuntura. Por isso, medicina é bom senso. Não deixe de conversar com o seu ortopedista, bem falado, para que tenha uma conduta adequada, tá certo? O que nós queremos é a falta de excesso de cirurgia ou de outras coisas, porque hoje em dia os bons médicos são bons ouvintes também, então eles têm bom senso. E assim seguimos adiante. Tem alguma outra pergunta? Nós temos uma pergunta da Adriana do Jardim Paulista. O leite de vaca, segundo a medicina chinesa, é um alimento saudável? Ele, de fato, auxilia na prevenção da osteoporose? Muito bem. Adriana, então veja bem, interessante esse tema. Esse tema é muito controverso, porque, claro, existe a indústria do leite, e isso aí é um lugar meio difícil de se tocar, né? Na realidade, o leite de vaca, no Oriente, de uma maneira geral, ele é muito pouco utilizado. Tanto é que, por exemplo, uma das maiores populações do mundo, que é na Índia, a vaca é sagrada e não se come nem carne de vaca e nem se toma leite. É muito difícil ter esse costume não existe. Por outro lado, existe um indivíduo da Universidade de Harvard chamado William Ellis, e o William Ellis estudou muito esse assunto do leite. O leite, ele tem muita caseína, que é uma proteína que é um dos fatores que provocam alergias. Aí você vai me falar assim, mas espera aí, todo mundo toma leite, seu Nescau, seu ovo maltine, seu Toddy, sei lá. Sim, mas algumas pessoas apresentam uma intolerância à lactose. Pessoas não têm condição de tolerar essa parte do leite. E o que acontece? Provocam alergias. Essas alergias podem se manifestar em diversos graus. Podem ser em termos de alergia intestinal, então o indivíduo apresenta uma síndrome do intestino irritável, ou então apresenta uma síndrome de má absorção, ou então apresentam alergias na pele. Tem pessoas que apresentam alergias na parte do pulmão, como bronquites, faringites, rinites. Ou seja, quem está dentro da medicina chinesa coordenando as alergias são basicamente dois órgãos: os pulmões e o fígado. O fígado na parte da imunologia e da alergia propriamente dita. E o pulmão, ele rege pulmão, pele, intestino e nariz. Consequentemente, existem os quadros intestinais, os quadros de rinite, os quadros de bronquite e os quadros de urticária. Mas, na realidade, se nós formos ver, o leite de vaca, ele possui 50% de proteínas dentro da sua composição, das quais a caseína é a que mais se encontra. Agora imagine o seguinte: o leite de vaca tem 50%. Sabem quantos por cento de proteína tem o leite materno? O leite materno apresenta 2,38% de proteína. Ou seja, nós não temos a necessidade de toda essa carga proteica que é fornecido pelo leite. Então vocês vão me falar, bom, mas por que não é em todo mundo que se dá essa alergia? Porque cada indivíduo é um indivíduo diferenciado. Nós não somos seres iguais. Não existe o mesmo tratamento para todas as pessoas. Existem pessoas que vão tomar o leite e vão ter a sua enxaqueca, vão comer seu queijo, vão ter sua enxaqueca. E outras pessoas que não vão apresentar esse sintoma porque são mais resistentes. Então nós temos que respeitar o organismo de cada indivíduo. Nós temos que alertar para o fato de que estão comendo ou tomando leite em excesso ou queijo em excesso. Tá certo? Então,
nós nunca vamos chegar num acordo em que todos sejam iguais. Nós vamos chegar, sim, no bom senso. Então, cada ser humano é diferente e temos que respeitar esses organismos. Qual que é a próxima pergunta? Marisa, da Vila Mariana. Tenho uma alimentação muito saudável e pratico atividade física com frequência. Mesmo assim, meu colesterol está muito alto. Pode ser estresse? A acupuntura é indicada nesse caso? Então, vamos lá. O colesterol, esse é um outro mito e que é muito difícil que todas as pessoas aceitem e que seja uniformizado esse conceito. Mas vamos lá. O colesterol em si, ele é produzido dentro do nosso organismo. E quem é o órgão que produz o colesterol? É o fígado. Se este fígado tem um bom funcionamento, obviamente que a tendência a se ter o colesterol ruim, dito ruim, mais alto, e o colesterol dito bom, mais baixo, é maior, com essa tendência de fígado fraco. Então nós temos que tonificar o fígado. Em primeiro lugar, esse é um dos, já vamos antecipar, que é uma das formas de tratamento. A segunda coisa, o indivíduo, ele não tem colesterol aumentado por conta da sua alimentação. Que possam ter 10 a 15% do nosso colesterol ser aumentado por alimentação, porque os outros 85% vão ser de causa única e exclusivamente do fígado. Nem todo indivíduo do fígado, portador de fígado energeticamente fraco, terá o colesterol aumentado, mas todo indivíduo que tem o colesterol aumentado tem a característica de ter um fígado energeticamente alterado. E isto é muito importante, esse conceito, que se tenha, porque tem que tratar o fígado dessas pessoas. Nós não temos como, torna a falar, nós não temos como alterar, dar um fígado novo a essas pessoas, porque esta alteração, se vocês lembrarem das nossas outras aulas, elas vêm das alterações que a mãe deste indivíduo teve durante sua gestação. Se a mãe tinha um fígado energeticamente fraco, ela irá passar este fígado energeticamente fraco para o seu filho. E assim sendo, este filho terá um fígado energeticamente fraco. Então nós podemos tonificar o fígado, proteger o fígado. Quais as melhores ervas, aqui nós estamos falando de chás, quais os melhores chás para a limpeza do fígado e que vá tonificar o fígado e que vá limpar o colesterol para vocês? Chá de boldo e chá de carqueja. Agora, você ouvinte que está nos vendo nesse momento, não use aquele boldo de fundo de quintal, macerado, verde, porque aquele boldo, ele é tóxico. Ele precisa ser seco à sombra. Então, primeiro, peguem as folhas, sequem as folhas à sombra e depois vocês usem os chás destas folhas. Vocês podem ver que todos os chás usados pelo mundo nos saquinhos são todos folhas secas. Não existe chá de folha verde. Ah, mas a minha comadre faz chá de folha verde. Faz, mas está errado. Algumas pessoas vão, ao contrário, intoxicar com esse tipo de chá. E também não serão todas, vão ser algumas. Mas tem que se fazer chá com folhas secas, tá bom? Então, boldo e carqueja são ótimas para o fígado. E todas as substâncias também ácidas, limão, vinagre, são tônicos do fígado. Mas não se esqueçam, não use em excesso, porque se vocês usarem folha de boldo, folha de carqueja, limão e vinagre em excesso, também irá prejudicar. Então, 3 xícaras de chá por dia de cada um tá ótimo. E é o suficiente para tonificar esse fígado. Próxima pergunta. Paulo de Atibaia. Estou com esporão calcâneo. Tenho muita dor. Qual tratamento o doutor recomenda para o meu caso? Esporão de calcânio nada mais é
do que uma calcificação exagerada da inserção do tendão do calcâneo, do tendão da sola do pé que vai na região do calcâneo. Então forma-se como que uma espícula óssea, mas na realidade é o tendão que está calcificado. E ele dói, gente, dói muito. Então qual é a melhor coisa? Primeiro, ao consultar um ortopedista, vocês vão ver se existe alguma fisioterapia que possa ser usada, mudar o calçado que possa estar causando isso, e aí sim, muito bom a acupuntura. Em casos excepcionais, quando essa dor está intratável, quando nada mais existe, é que vem a questão da cirurgia. Mas o que pode ser feito bem antes da cirurgia, sim, realmente façam acupuntura. Para esses casos está muito indicado, porque além disso forma-se um processo inflamatório dessa fáscia, chama-se fáscia, esse tendão que vai se inserir lá, e dá uma fascite ou faceite na sola do pé, que nada mais é do que um processo inflamatório desta fáscia. Então, a acupuntura está, sim, muito indicada. Próximo. Lucas, de São Bernardo do Campo. Fui diagnosticado com enxaqueca. Tenho tido crises frequentes. O que posso fazer para melhorar? Muito bem. A enxaqueca, ela está muito ligada ao órgão fígado. Então, existem algumas causas básicas que você, meu senhor, você, minha senhora, que estão nos ouvindo nesse momento e que vão sentir. A enxaqueca ela é desencadeada, eventualmente, por alguns eventos muito clássicos. Primeiro, intoxicações. Intoxicações, vamos abrir uma chave, porque existem várias coisas que podem nos intoxicar. Então, comida, alguns tipos de alimento, bebida, alguns tipos de bebida, e não estou me referindo apenas a bebidas alcoólicas. Algumas pessoas com determinados tipos de suco podem ter dor de cabeça. Ou tomar chás em excesso podem ter dor de cabeça. Então, comida, bebida, medicamentos. Não se esqueçam que o uso constante de determinados medicamentos poderão causar enxaqueca. Hormônios, fases hormonais na mulher, principalmente próximas à menstruação, ou quer seja por uma tensão pré-menstrual, uma tensão pós-menstrual ou uma tensão menstrual, em que possa ter dor de cabeça. Então, alimentos, comidas, bebidas, medicamentos, hormônios e alérgenos. O que são os alérgenos? Pessoas que sentem dor de cabeça porque sentiram um cheiro de um perfume, porque sentem cheiro de gasolina, de cheiro de queimado, cheiro de fumaça. Então, é variável a sensibilidade individual. Então, de novo, repetindo, intoxicações, comida, bebida, medicamento, hormônio e alérgenos. Depois, segunda grande causa, segundo grande grupo, vento frio. O vento frio, ele é um dos desencadeadores de enxaqueca. E principalmente nesta área, vento na nuca. Então protejam-se com um cachecol, que aí esse vento frio não irá agredir. Vocês vão ver que muitas brigas conjugais, inclusive, acontecem por conta do uso de ventilador e ar-condicionado. E a terceira grande causa, o terceiro grande grupo, é emoções contidas, estresse, raivas e medos. Isto é um fato. Então a pessoa passa o dia tendo estresse, raiva, medo, e no horário do fígado, que é da 1 às 3 da manhã, ou da vesícula, que é das 11 à 1 da manhã, ele começa a ter a dor de cabeça, só que ele está dormindo, e essa dor de cabeça vai se intensificando a tal ponto que de manhã, quando ele acorda, ele refere: eu já acordei hoje com uma dor de cabeça, com uma enxaqueca. Nada mais foi do que todo esse processo, quer seja de intoxicações, quer seja de vento frio, quer seja de emoções contidas, que agrediu o indivíduo. E aqui nós ficamos para mais um domingo. Muito obrigado pela atenção e uma boa semana a todos vocês.